Gazeta Geral em clima de pesar, né? Em clima de tristeza, de lamento, claro, devido a essa ocorrência, né, tão grave ontem. E a partir do momento que a escola foi liberada, as histórias vão se desenrolando, as famílias vão relatando, né, suas histórias em mídias sociais, em veículos de imprensa. Tenho certeza que muita gente ontem não conseguiu dormir devido a essa tragédia. A gente volta hoje aqui com uma cobertura especial aí sobre os ocorridos nesse lamentável tiroteio ocorrido ontem, né? Então, eu aqui, como cumpridora dos meus deveres, estou de volta aqui com Gazeta Geral, como todos os dias, mas hoje trazendo para vocês os últimos updates desse tiroteio, desse shooting, né? Ocorrido ontem em Parkland. E já, Didi, começando amanhã com clima de tensão, já com um outro alarme de possível tiroteio em uma outra escola de Coconut Creek. As mães estavam desesperadas, a nossa produção está tentando aí contato com alguns brasileiros, que essa escola é uma escola de Coconut Creek e essa sim tem muito mais brasileiros frequentando, né? E as notícias de agora pela manhã davam conta de que um possível tiro, né, o disparos de tiros teriam sido ouvidos dentro dessa escola de Coconut Creek. A polícia já foi até o local, tudo não passou, graças a Deus, de um falso alarme, não aconteceu nada, mas as crianças continuam trancadas dentro da escola, né? Os pais continuam desesperados e a gente vai trazer aqui no decorrer do programa, vamos trazer mais updates aí sobre esse falso alarme de tiroteio ocorrido na manhã de hoje. Claro que já ainda são resquícios, né, do clima de tensão que as escolas de Broward estão vivendo, né, lamentavelmente. Mas, graças a Deus, nesse caso, tudo não passou de um falso alarme. A polícia já deu ok, já falou que não aconteceu nada, foi somente um susto. E isso foi em uma escola de Coconut Creek. Durante o programa, até o final do programa, eu falo mais detalhes de qual que é a escola, qual a real situação lá no momento. Como a gente já adiantou aqui, as crianças continuam trancadas dentro da escola, mas por questão de segurança, claro, porque quando acontece esse tipo de incidente, o primeiro ato da polícia é fechar, né, todas as escolas e os alunos são também fechados, ficam trancados dentro da sala de aula até que a área seja liberada, como se fala, né, até que a polícia dê um clear, um ok para todo mundo sair safe. Então vamos, né, a nossa cobertura especial de hoje sobre os últimos updates desse terrível tiroteio que aconteceu ontem em escola de Parkland. Hoje o atirador, o jovem, né, o Nicholas, deve comparecer ao juiz às 1h30 da tarde. Essa é a hora, espera-se, né, que essa primeira apresentação perante o juiz seja transmitida pelos meios de imprensa, claro, todo mundo querendo saber aí o que vai acontecer. Já se sabe que ele vai enfrentar 17 acusações de assassinato em primeiro grau. Também vamos falar hoje no nosso programa sobre o distrito de Broward, né, das escolas de Broward, que está oferecendo hoje aconselhamento psicológico para parentes de vítimas, para alunos, para professores ou até qualquer pessoa que de alguma forma foi envolvida nesse terrível e lamentável fato, nessa tragédia, né, pode requerer um acompanhamento psicológico que está sendo oferecido a partir de hoje pelo sistema de escolas públicas de Broward. Eu vou falar para vocês os locais, os endereços, os telefones que você pode contactar para requerer, né, se por acaso você ou sua família, ou algum parente, ou seu filho, né? Ou você esperamos que não haja brasileiros entre as vítimas, né? Ainda não foram revelados a identificação nem as nacionalidades das vítimas, mas até o momento a gente não tem conhecimento de que haja algum brasileiro entre essas vítimas, né? Mas, sem nenhuma sombra de dúvida, isso foi um fato que
abalou toda a comunidade brasileira também, porque centenas de jovens brasileiros estudavam no local, né? Alguns a gente já conseguiu entrevistar ontem, outro, se eu não me engano, um outro ainda no nosso programa, vou tentar trazer para vocês uma entrevista, tá? Sobre um pai aí que tinha dois filhos, né? Dois alunos que estavam lá no momento, mas que já estão em casa, seguros, né? São e salvos. Eles vão falar com a gente daqui a pouquinho também. Então fica ligado aí no Gazeta Geral, tem bastante coisa. Vamos falar sobre as reações políticas, sobre a discussão sobre controle de armas, né? Que essa tragédia sempre reaviva a discussão sobre controlar ou não controlar as armas, e os políticos aqui da Flórida têm um posicionamento um tanto quanto disperso, né? Em relação a isso, né? Republicanos e democratas não conseguem chegar a um consenso aqui na Flórida, nem no país todo, mas especialmente na Flórida, sobre a regulamentação de armas. E o Nick, portava, com 19 anos, já portava uma R-15 que foi comprada legalmente. No início havia especulações que se tratasse de armas dos pais, mas não era dele mesmo, e ele havia comprado legalmente, porque aqui na Flórida, com 18 anos, você pode comprar uma R-15. Sem maiores questionamentos. E aí, como eu falei, né, as coisas vão se desenrolando, vão chegando informações, vídeos, especulações, sinais de que a tragédia já vinha se anunciando, mas que ninguém tinha levado a sério esses sinais, né? Mas só uns 30 segundinhos, um break que a gente vai fazer, né? E eu volto daqui a pouquinho para falar com mais detalhes sobre essa tragédia. Está no ar o Gazeta Geral, no oferecimento de Quality Beach Transmissions. Se você está procurando especialistas em transmissão para o seu veículo com serviço de qualidade para todas as marcas, venha para Quality Beauty. Ligue pra gente, 954-428-5440. Estamos bem localizados, no coração de Deerfield, na Hillsborough com Dixie. Falamos português, inglês e espanhol. Check-up e troca de óleo é na Quality Beauty Transmissions. Anote o número, 954-428-5440. Estamos aqui de volta. Oi. Estamos aqui de volta aqui com essa cobertura especial sobre o tiroteio ocorrido ontem nessa escola de Parkland. Vários brasileiros frequentam a escola, estavam no local, já deram depoimentos aqui ao Gazeta, né? Ao Gazeta News. Daqui a pouquinho vamos ter mais um pai de brasileiro aí. Mais um pai de brasileiro que vai falar sobre o ocorrido, né? Ele que tem 2 filhos, é o Bruno, né? O Bruno Cardoso, que tem 2 filhos que frequentam a escola, e os filhos estavam lá no local no momento. Então a gente daqui a pouquinho vamos fazer contato com ele para relatar, né, essa experiência trágica aí dos filhos, né? E nos updates, né, no desenrolar das histórias, claro que veio à tona o perfil do jovem, né? O jovem Nicolas, de apenas 19 anos, Nicolas de Jesus Cruz, que, segundo as autoridades declararam até agora, segundo o que foi levantado, o Nicolas era um jovem que tinha sido adotado por uma família, né? Uma família de Long Island, que ao se mudar para Broward adotou não só o Nicholas, mas o seu irmão, o Zachary, irmão de sangue, irmão biológico, e que também teria sido adotado por esse casal. Segundo informações levantadas até agora, o jovem Nicholas teria se mudado para casa de amigos, né? Desde o dia de desde o dia de Thanksgiving, tá? Isso porque a mãe do Nicholas teria morrido no dia 1º de novembro.
Então, essas são as informações que tem até agora. É um jovem que enfrentava problemas emocionais, segundo relatos da própria família, de parentes, né? Ele que perdeu o pai há alguns anos, o pai adotivo, perdeu a mãe adotiva no dia 1º de novembro e que até então já enfrentava problemas psicológicos. A mãe, a Linda, né? A Linda Cortes, que era mãe dos jovens, a mãe adotiva dos jovens, já havia revelado para a família que vinha enfrentando problemas com os dois jovens desde a morte do marido e que não estava dando conta de controlar ou de prestar, né, a devida assistência psicológica para os dois jovens. O irmão do Nicholas, o Zachary, até então não apareceu na cena, ainda não se sabe muita coisa sobre ele, nem se o Zachary também estaria enfrentando problemas emocionais devido a essas duas perdas, né? Mas o fato é que a Linda já havia revelado, como eu falei, para a família em Nova York, de que esse jovem estaria dando muito trabalho. Isso temos da própria parente, né, a irmã da Linda, a Marjorie, que mora em Long Island. Ela, quando viu as notícias no jornal, reconheceu o jovem e ela mesma contactou as autoridades e relatou toda essa história. Disse que o jovem era um jovem problemático, que a irmã, a Linda, já vinha se queixando e que já havia pedido ajuda para controlar, né, o comportamento agressivo do jovem. A irmã da Marjorie, a Linda, né, que é a mãe adotiva, faleceu no dia 1º de novembro. E desde então, o jovem Nicholas ficou sob a custódia de um parente, amigos dos parentes, ou seja, de um casal amigo da família, né? Porque eles, sendo adotivos, não tinham outras famílias, né? Não se sabe do paradeiro, claro, da mãe biológica do Nicholas e do Zachary. Então, desde a morte da mãe, ele estaria sob os cuidados de um casal amigo da família, isso em Lantana, né, no condado de Palm Beach. Não teria se adaptado, essas são as informações iniciais, que ele não teria se adaptado na casa dessa família, desse casal, e que teria pedido a um colega da escola, tá, para comparecer ou para poder passar o dia de Thanksgiving com a família dele. Foi convidado, foi passar o dia de Thanksgiving com a família e teria então solicitado para morar com essa família porque não estava se adaptando na outra casa. E a família, claro, com um bom coração, abrigou o jovem que, segundo relatos da família, que não teve a identidade revelada ainda, mas o advogado da família já falou para vários meios de comunicação, né, que a família, de bom coração, acolheu o Nicholas por entender que o jovem estava passando por momentos de grande dificuldade com a perda da mãe, né? Isso foi no dia de Thanksgiving, que é 23, né? Não lembro a data específica, mas a última quinta-feira de novembro, né? Ou seja, 3 semanas depois da morte da mãe adotiva. Então, o Nicholas, desde o dia de Thanksgiving, estaria morando com essa família de Broward. A casa já foi toda revistada pelo FBI, a família já prestou depoimento, a família sabia que ele portava uma R-15, mas tinha exigido ao jovem que mantivesse a arma trancada dentro de casa. Disse que nunca viu, segundo relatos da família, nunca viu o Nicholas manuseando a R-15 dentro de casa, sempre se manteve ali trancada, mas que ele costumava brincar com uma BB gun. A BB gun é aquela arma de bolinha de borracha, né? De borracha, que é usado para jogos ou para treinamentos, enfim. Então, ele portava uma arma dessa que ele costumava brincar dentro de casa com a BB gun e brincava de matar ratos, de matar esquilos, de matar sapo. E ele também costumava, segundo relatos de colegas, costumava fazer isso e dizia que estava treinando. Na escola, havia revelado que gostaria de fazer parte do grupo de tiros da escola e que iria se instruir, né, queria se formar para ser professor de tiros na escola. Ai, lamentável. E hoje a gente, como a gente já falou, vamos ter aqui, né, cobertura especial, e aqui a presença do nosso colega, o Roger Ramos, vai me fazer companhia aqui. Roger, pode chegar sim, ele que traz mais informações, né, sobre, a gente vai entrevistar um brasileiro agora há pouco, ele que também traz informações sobre o ocorrido. Roger, que lamentável, né, Roger?
É muito triste, né? Hoje a gente faz parte aí da cobertura jornalística, trazer essas informações e manter o público atualizado sobre o que aconteceu. E hoje toda a equipe do Gazeta, né, está aí concentrada em trazer informações novas para vocês. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a apresentação do Gazeta Esportes em função dessa tragédia, né? Não teria nem clima para apresentação e falar de outro assunto que não seja esse, né? Dessa triste fatalidade que aconteceu ontem aqui em Parkland. Logo mais nós estaremos em contato com o Bruno Cortes Cardoso, que é brasileiro e pai de uma menina que estava presente ontem no momento do atentado na escola, né? E nós falaremos com ele sobre como ela está reagindo ao acontecimento, sobre como a família inteira está reagindo, porque acaba atingindo toda a família, não só aos alunos, né? Então, como eles pretendem fazer daqui para frente também, né? Em relação a estadia ou não, porque é uma situação complicada, né? Até porque no Brasil, geralmente as pessoas vêm pra cá. No Brasil é difícil acontecer esse tipo de coisa em escolas, né? Não se tem muito histórico disso. As crianças, elas enfrentam perigo nas ruas e geralmente nas escolas elas estão seguras. Ao contrário aqui dos Estados Unidos, que geralmente nas ruas existe uma segurança maior e cada vez mais existe esse medo dentro das escolas, né? De que aconteça alguma coisa dentro das escolas. Então logo mais a gente vai entrar em contato com o Bruno e saber um pouquinho mais aí. O Bruno que foi esportista profissional no Brasil, né? Atuou pela equipe do Palmeiras e inclusive jogou aqui por uma equipe de futebol do Strikers aqui de Fort Lauderdale, e vai contar um pouquinho de como foi essa experiência traumática aí vivida por ele e pela família dele no dia de ontem. E dando seguimento aqui, a gente lembra, vocês que estão nos assistindo, que está sendo requisitada a doação de sangue. Os bancos de dados estão recebendo, tá? Alguns veículos têm colocado, a gente também colocou alguns endereços, mas as autoridades afirmam que você pode fazer a sua doação em qualquer banco de sangue, em qualquer caminhão, né? Que aqui tem aqueles caminhões que vão de um lugar a outro tentando buscar doadores. Você pode fazer a sua doação em qualquer lugar. Está sendo requisitado especificamente o sangue O negativo, mas claro, a gente lembra, você pode fazer a doação de qualquer tipo de sangue. Isso porque as vítimas já foram socorridas, já estão em tratamento, né, já receberam a doação de sangue. Eles agora estão requisitando para ligar para que as pessoas levem faça a sua doação no local para repor o banco de sangue, né? Claro que as vítimas já foram atendidas, já receberam a sua doação, e a gente precisa aí que você que esteja apto a fazer doação, né? Que compareça a um banco de doação de sangue, a um desses caminhões, né? E faça o seu ato de caridade aí para ajudar a repor os bancos de sangue, né? Se você, para estar apto, você precisa ter 16 anos, estar saudável e pesar pelo menos 110 libras, que são 50 quilos, né? Vários locais, como eu falei, estão oferecendo, principalmente os hospitais. Se quiser, também pode se dirigir diretamente ao hospital que tratou as vítimas, que é o North Broward Hospital e o Broward Health Medical Center, aqui em Fort Lauderdale, né? Esses foram os dois que atenderam as vítimas do tiroteio ocorrido ontem na Marjory Stoneman Douglas High School. Lembrando que esse sangue, o O negativo, que as autoridades estão pedindo, é um dos mais difíceis, um dos mais raros, né? Então, se você tem essa possibilidade de ajudar aí nesse momento tão difícil e tiver o sangue O negativo, por favor, compareça, porque é uma das condições mais raras do sangue humano e realmente é difícil de ter muito em estoque nos bancos sanguíneos, né, nos bancos sanguíneos dos hospitais. Então, se você puder, por gentileza, compareça e faça essa boa ação que pode salvar uma vida. A gente já tem o Bruno na linha ou ainda não? Ainda não? Vamos ligar para ele agora. Vamos ligar para ele, tá? Enquanto o Roger vai tentar aí entrar em contato com o Bruno para falar sobre essa experiência traumática dos filhos, né? A gente espera que todas as famílias estejam, né, se recuperando já ou tentando de alguma maneira se recuperar. Alô. A gente... Oi, hi. Alô.
Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Bruno? Oi. Bom dia, Bruno. Eu sou a Vanusa, aqui o Roger do meu lado, e você fala ao vivo aqui na Rádio Gazeta. Oi, Vanusa. Bom dia. Aqui é bom dia, né? Aí é boa tarde. Bom dia, você... Como assim, aqui é bom dia? Aqui é bom dia. Estamos aqui na Flórida. Tá. Achei que vocês estavam no Brasil. Não, isso aí, Bruno. A confusão, a gente é compreensível. O Bruno já deu entrevistas para vários veículos, inclusive no Brasil, né? E talvez por isso aí a confusão do Bruno. Mas está tranquilo, então, Bruno, depois dessa situação tão traumática que a sua família viveu ontem, qualquer coisa é perdoável, viu? Mas então, Bruno, fala um pouquinho pra gente o que aconteceu. Você tem 2 filhos na high school, né, nessa escola, não é isso? Não, eu tenho uma menina. Okay. O meu outro filho estuda na West Glades, que é do lado. Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Ok, então tá tranquilo então. Então a sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 15. 15 anos. E tem quanto tempo que ela estuda na Stone High School? Ela entrou no meio do ano passado. Ela é freshman ainda. Ela é freshman, ok. E o qual foi o primeiro momento? Como que você ficou sabendo do ocorrido? Na verdade, eu e a minha esposa, a gente saiu de manhã e foi levar eu tenho uma outra bebê, né? A gente foi com ela pro parque. Que é ali perto da escola, umas 2, 3 quadras da escola. E ficou lá até mais ou menos 1h da tarde. 1h30. Aí voltamos para casa e aí quando a gente estava tomando banho, fazendo as coisas aqui, o meu filho da outra escola que acabou ligando, que acabou fazendo o primeiro contato. Falando do que tinha acontecido, que estava tendo tiroteio na escola da minha filha, da Maria Fernanda. E aí a gente já começou a procurar notícia, né? E só depois de quase 20 minutos, 30 minutos que a gente conseguiu falar com a minha filha. Então esse momento entre uma ligação e outra foi bem apreensivo. Com certeza, o sufoco, né? Esses 30 minutos de terror, não é isso? E você, o seu filho, você fala que estuda na escola de frente, ele estuda no middle school, que fica em frente a essa high school, é isso? É do lado, na verdade, do lado. Do lado, E então, durante esses 30 minutos, após passado esses 30 minutos de terror, qual foi o primeiro contato que você conseguiu fazer com a sua filha? Por mensagem, porque parte do procedimento deles entram em lockdown, né, sem som, sem barulho, né? Então, na verdade, ela só falou pra gente que a gente mandou várias mensagens, tentou ligar, e ela respondeu falando que estava bem, que estava trancada dentro da sala. Ai, que bom, né? Pelo menos vem um alívio, mas o alívio não é completo até a situação ser controlada. A partir daí você passou a acompanhar pela mídia, todo o desenrolar da história, é isso? Sim, começamos a ligar a TV, ligamos a TV, começamos a ver tudo que estava se falando. Não fui até a escola no momento, porque de nada adiantaria, né? Ficaria lá. Então eu preferi ficar vendo pela TV para saber mais notícias, né? E porque a gente estava tendo contato com ela, então isso ajudou bastante também. Claro. Durante os contatos, quando a tua filha falava com vocês, ela acalmava vocês? Ela dizia que estava tudo bem ou ela estava em pânico, em terror? Ela falava que estava tudo bem, mas com certeza ela estava assustada muito, né? Claro. Bruno, tudo bem? Roger falando com você. Tudo bem. Bruno, durante esse contato, até ela sair da escola, ela tinha alguma noção do que realmente tinha acontecido ou ela só tinha escutado os disparos? Ela tinha escutado os disparos, o pânico, né? Todo mundo gritaria. Ela fala de vidros sendo quebrados, assim, barulhos fortes, né? Acho que provavelmente equipes da SWAT entrando nas salas, alguma coisa do tipo. E assusta, né? Porque você não sabe o que está acontecendo, você está trancada dentro de um lugar, sem saber o que está acontecendo, sem saber. A gente hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque vai sabendo, um consegue ver no Twitter, outro consegue ver alguma coisa na TV ao vivo, outro vê coisa, então vai tendo uma noção. Sim. Então, eu não sei se é bom ou é ruim, né? Não sei se assusta mais ou se
se é pior, né? É, porque nós aqui fora, nós ficamos com a informação durante muito tempo, inclusive vendo ao vivo as crianças sendo retiradas da escola, mas a informação que a gente tinha é que tinha uma vítima fatal e mais ou menos 20 feridos, né, sendo encaminhado para esse número cresceu muito, mas horas depois do que as crianças já tinham deixado a escola. Eles lá dentro, a gente depois viu algumas imagens, inclusive elas passando pelos corredores e vendo sangue, né, imagens muito pesadas. Sim. Então, ela não tinha essa informação quando ela estava na sala aguardando ainda do que realmente tinha acontecido. Não tinha. Não sabia de como estava sendo, quantos mortos tinha. Sim. Vai falando com ela. Agora pegaram o atirador, tá solta, fica aí parada, assim. Então a gente tá vendo o que estava acontecendo. Sim. E o teu filho, que estuda ao lado, quer dizer, qual que era o clima dele também? Ele também ficava apreensivo? O meu filho foi engraçado porque na hora ele estava do lado, então, e ele estava tendo aula de educação física. E ele estava no campo, que é fora, né? E que é a parte da escola dele que é mais perto da outra escola. Então também passou um sufoco, porque a hora que eu vi os tiros, as professoras começaram a chamar, vem pra dentro, corre, e ele acabou correndo com os amigos e se trancando no vestiário da escola, né? Também ficou lá por mais de 4 horas também. Sim. E como a Maria Fernanda está nesse momento, Bruno? Tá melhorando, conseguiu dormir, estava bastante cansada ontem, mas ainda tá em choque, né? Fica nervosa, assustada, né, com tudo que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, ela e a família toda, né, todo mundo, ficam preocupados, né, nessa situação. Sim, claro. Bruno, é claro que a pergunta que todo mundo faz, você alguma vez imaginou que iria passar por isso? Porque a gente está acostumado a ver as notícias na família dos outros, né? Sim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas isso é uma coisa que é muito debatida, né? Só nesse ano é o 18º caso, né? O 18º é o 6º com vítimas, né? Alguns tiveram disparos de armas ou uso de armas dentro de escola, mas não tiveram vítimas, é o 6º com vítima. Mas também é o 390 já foram registrados em escolas desde 2013, nos últimos 4 anos. É muita coisa, né? Então, isso a gente, na hora que a gente mudou pra cá, e conversando com a minha esposa, era uma das, mas se não fosse a única preocupação, né, que a gente tinha, porque sabia que isso acontece muitas vezes, né? Até por isso a gente escolheu o Parkland, que é considerado um super lugar seguro para morar. As escolas deles são uma das melhores de alta qualidade da Flórida. Aliás, não sei se você sabe, mas saiu uma lista essa semana das 100 cidades mais seguras dos Estados Unidos e somente 2 cidades da Flórida estavam na lista, e eram Parkland e Weston. Sim. Justamente, foi por isso que a gente escolheu aqui. E continua sendo segura, né? A gente super um ato isolado, claro. É um ato isolado de uma pessoa que talvez tenha um problema mental e acabou fazendo essa besteira e como eu falei, as escolas são super boas, considerado também uma das melhores da Flórida, e então por isso que a gente acabou escolhendo aqui, né? Mas como eu falei, a gente nunca acha que vai acontecer com a nossa família. Exato. Bruno, você sabe a localização, mais ou menos, a distância da onde o atirador morava para a escola? Não tenho ideia onde ele estava morando agora. Mas era no bairro da escola, né? Ele estava em North Broward, na verdade, mas ele foi capturado a 1 milha da escola. Ainda não ficou claro se a casa que ele foi capturada era a casa que ele vinha morando nos últimos meses ou se era um outro local. Bruno, você é natural de que região do Brasil? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Nessas horas é inevitável fazer uma comparação, né? Certamente muita gente tem deixado o Brasil exatamente pelo problema da falta de segurança. Esse também foi um dos motivos que levou você e sua família a vir para os Estados Unidos? Sim, foi. Na verdade, a proposta de vir jogar aqui, eu conversei com a minha esposa e a gente nem pensou 2 vezes. Era um desejo... Você sabe que eu gosto muito daqui. Passar as férias aqui e tudo, né? Então nem pensei 2 vezes vir, não só pela segurança, qualidade de vida, tudo, né? Então a gente optou para vir, sabendo que isso é uma parte, o lado triste, né? Mas acho que o resto compensa.
Sem dúvida. Você tem conversado com seus filhos sobre o ocorrido, sobre porte de armas, sobre questões também psicológicas, já que há relatos iniciais de que o jovem vinha enfrentando problemas psicológicos, né, dificuldade de adaptação social. Você conversa com seus filhos ou vai passar a conversar ou tem conversado sobre essas questões também, ou você procura deixar isso um pouco para depois? Oi? Bruno? Alô, Bruno? Acho que... Bruno? Olá. Oi, a gente está ao vivo, estamos tendo alguns problemas técnicos aqui, mas estamos ao vivo com o jogador, o Bruno Cortez Cardoso, né, que é... que foi campeão paulista em 2008, jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Strikers aqui do sul da Flórida, e ele que tem uma filha de 15 anos, né, que estava lá no local. Ela era freshman na escola, ainda é, né, freshman na escola. E a gente perdeu contato com ele, tá? Mas assim que retornarmos o contato, a gente volta a conversar mais um pouco aí com o Bruno. Inclusive, a minha dúvida em relação à distância que ele morava da escola é porque a R15, a arma que ele utilizou, é uma arma grande, né? Ele deve ter andado alguns na rua com aquela arma, porque não é uma arma que simplesmente tu coloca numa mochila e coloca nas costas. Não, mas certamente ele carregou no carro, né? Então essa era a minha dúvida. Ele deve ter ido de carro até a escola provavelmente não tem nenhum tipo de segurança assim na entrada do corredor das... Mas essas armas costumam ter umas cases bem que disfarça bastante a arma, viu? E não tem, provavelmente não tem aqueles seguranças na entrada da escola também, né? Não tem. Aliás, é um dos requisitos, né, de algumas propostas aí de lei que querem fazer, estabelecer uma forma de segurança, tá? Para garantir, né, maior segurança nas escolas. Uma das formas seria dar armamento, né, armar os seguranças de uma melhor maneira, ou permitir que eles possam carregar armas dentro da escola. Eu não sei se essa seria a solução. Talvez para as pessoas que estão trabalhando na segurança da escola, sim. Oi, Bruno, voltamos. Retomamos o contato com o Bruno agora. Oi, gente, então, retomamos o contato aqui, havíamos perdido o link com o jogador, o Roger, ou o Bruno Cardoso, desculpa, o Bruno. Então, Bruno, eu questionava aí sobre todas essas questões, esses problemas relacionados a porte de armas, ao uso de armas, questões psicológicas também, já que o jovem, segundo afirma-se, né, vinha enfrentando problemas familiares e tudo mais. Se vocês procuram conversar isso com os seus filhos, conscientizar os filhos de vocês em relação a esses problemas? Sim, a gente é totalmente contra, nunca teria uma arma em casa. Isso a gente deixa bem claro, né, para eles. E tá sempre, o que a gente faz é sempre se interessar pela vida deles, na escola, tudo. E principalmente para tratar todo mundo bem, né? Ser amigo de todo mundo, não maltratar ninguém. Que acho que além da nossa índole também, que é isso, e a gente tenta passar para os nossos filhos, é uma das coisas mais importantes, né, que a gente pode deixar para eles, né, o caráter e não fazer mal para ninguém. Acho que isso é o mais importante nesse momento. Sem dúvida. E, Bruno, a sua filha, ela conhecia o atirador de vista? Ela já tinha escutado algum comentário? Porque ele tinha sido expulso da escola, né? Ele não poderia nem entrar na escola portando mochila, segundo as informações que nos foram passadas. Ela tinha alguma informação dele, assim? Alguma coisa, não? Não, eu acho que quando ele foi expulso, ela ainda não estava na escola, né? Acho que foi no ano passado, no ano passado letivo, ela ainda não estava lá. Perfeito. E alguma das vítimas era conhecida dela, não? Não, na verdade a gente não viu ainda a lista das vítimas, nem sei se saiu o nome e tudo, mas o que ela falou pra gente é que o professor dela de geografia que acabou morrendo. Sim, o professor de geografia, inclusive, que tá sendo considerado um herói aí, né, que salvou... Pelo que a gente sabe, acabou se jogando na frente, né, pra proteger os alunos. Exatamente. O diretor esportivo, se eu não me engano, que cuida da parte da educação física, também veio a falecer, infelizmente, no atentado. Também, foram dois professores que tentaram proteger os alunos e que vieram a falecer, né, lamentavelmente, né?
Ok, Bruno, obrigado pela tua participação, obrigado pelo relato. Esperamos que a sua filha aí esteja melhor, já se recuperando bem, né? E para finalizar, qual a mensagem que você deixa para outros pais de adolescentes aqui nos Estados Unidos, em todo o mundo, né? Já que estamos sendo ouvidos em toda parte nesse momento. Eu acho que é como eu falei, o mais importante, né? Ensinem seus filhos a tratar todo mundo bem, a não desprezar ninguém. Na verdade, no final, a gente é tudo igual, né? Então, não importa se você tem um dente a menos, tem o olho azul, verde, seja amigo do mundo, trate todo mundo com respeito. Respeito é a palavra principal e é o que falta no mundo de hoje. Perfeito, Bruno. Desejamos aí uma recuperação para Maria Fernanda, para toda a família, que ela possa aí restabelecer toda a condição, principalmente agora emocional, né? Que isso não crie nenhum abalo aí para a trajetória dela nos estudos, que infelizmente essa tragédia aconteceu, mas que vocês consigam superar ela da melhor maneira possível. Tomara, muito obrigado. Obrigado você. Então tá aí, gente, esse foi o jogador brasileiro, o Bruno Cortez Cardoso, que tem uma filha na Stoneman Douglas High School e que relatando aqui pra gente a experiência da filha, né, que graças a Deus já está em casa, são e salvo. 17 outras famílias não podem dizer a mesma coisa, né, e aliás 15 outras famílias ainda estão em estado de tensão de alerta, já que nesse momento nos hospitais de Broward 15 feridos estão sendo ainda atendidos, se recuperando, alguns deles em estado crítico, né? Até amanhã de hoje, pelo menos 2 deles continuavam em estado crítico, mas a gente espera aí que esse número de 17 não aumente, né, Roger? Infelizmente, né? E é engraçado porque... Engraçado não, modo de falar, né? Porque é uma situação trágica em que talvez pudesse ter sido evitada se tivesse sido dado maior atenção aos detalhes da vida desse rapaz, porque às vezes acontece de um massacre acontecer e as pessoas não esperarem, né? Olha, ele era tranquilo, ele era quieto, mas não, esse rapaz ele deu muitos indícios de que ele era uma pessoa que poderia vir a causar uma tragédia como essa. Se você for pesquisar fotos do Facebook dele, animais mortos, ele mutilava animais, ele brincava com armas, ele tinha um comportamento agressivo, ele teve problemas familiares muito fortes com a perda dos pais, que realmente isso pode abalar emocionalmente uma pessoa. Então ele tinha vários, se você conversar com psicólogos, né, ele tinha várias pistas de que ele poderia cometer um crime. Não, a gente nunca imagina que uma tragédia desse tamanho, mas que fosse uma vida já seria uma tragédia, né? Então ele tinha essas pré-características, né, que poderia vir a cometer um atentado desses e parece que ainda nos Estados Unidos, um país que sofre com esse tipo de ocorrência nas escolas, e parece que foi dado tão pouca atenção, porque ele não poderia, de forma nenhuma, se confirmar essa notícia de que ele comprou a arma legalmente, ele não teria a menor condição de ser portador de uma arma. Isso era um sinal vermelho, uma red flag. Um red flag, né, que eles chamam. Impossível. E foi confirmado, tá? Foi confirmado que o AR-15 utilizado no tiroteio em massa foi legalmente comprado por Cruz, né? Pelo Nicholas Cruz, no estado da Flórida, que tem leis muito relaxadas em relação à comercialização de armas. A única exigência é que tenha 18 anos, tá? E para carregar a arma no seu carro ou para onde você vá, aqui não é permitido você carregar em lugares abertos, em lugares públicos, mas você pode carregar dentro do seu carro. Então, para isso, você precisa ter somente 19 anos e, claro, não ter antecedentes criminais, né? Está na hora de se criar uma blacklist para esse tipo de perfil, exatamente, né? Exatamente, porque é inaceitável que um perfil como desse rapaz fosse tão fácil para ele adquirir uma arma, sendo, o menino foi expulso de escola, brigava, tinha um histórico familiar preocupante que necessitava de um cuidado especial. O menino expunha fotos nas redes sociais, maltratando animais, matando animais. Então ele tinha um perfil que
não poderia ser dado a ele o direito de comprar uma arma, de portar uma arma. Então eu acho que fica aí esse alerta que se use. Hoje a gente tem redes sociais, a gente debate muito a questão das redes sociais, né? Porque expõe de mais, expõe de menos. Pessoal, é uma arma, né, que se tem para descobrir um pouco do perfil das pessoas, para que seja bloqueado a compra de armas por determinados perfis, né? Então ele tinha todo um histórico que certamente, se qualquer psicólogo fosse perguntado sobre o liberar ou não a compra da arma para esse rapaz, seria na negado, hora negado. Certamente seria negado. Seria negado, certo? Porque ele já havia, inclusive, feito ameaças à escola, através de e-mail. Exato, exatamente. Esse seria, talvez, o motivo da expulsão dele da escola, né? E algumas informações sobre a frequência dele na escola não ainda estão em aberto, já que a família onde ele morava, Roger, afirmou que na manhã de ontem, ele teria sido questionado, né? A mulher teria questionado ele se ele não iria à escola, e ele teria respondido que não, porque não queria ir à escola no dia de Valentine's Day, né? Por algum motivo. Claro que foi à escola para cometer essa barbárie aí. Mas esse foi o relato da família que tinha acolhido o Nicholas desde o dia de Thanksgiving, né, onde ele estava morando, e aí fica em aberto algumas questões, porque se ele havia sido expulso da escola, como que ele continuava frequentando a escola? Ou será que ele fingia para a família que ia à escola? Então, são ainda muitas dúvidas que ficam em aberto, Roger, que não foram respondidas por enquanto, né? Exatamente, mas eu acredito que um tema central a ser muito debatido ainda é a questão essa da facilidade de comprar uma arma. Sem nenhuma sombra de dúvida. Isso é um ponto crucial. Se ele tivesse sido proibido, talvez ele tivesse conseguido de outra maneira, mas não teria tanta facilidade em acabar aí com a vida de 17 pessoas de uma forma tão fácil como foi para ele, né? Tão simples, sem nenhum tipo de impeditivo. E falando em red flags, Roger, o presidente Donald Trump se pronunciou sobre o ocorrido, claro, através do Twitter, e lançou a seguinte declaração: tantos sinais de que o atirador da Flórida estava mentalmente perturbado, até mesmo sendo expulso da escola por um comportamento ruim e errático. Vizinhos e colegas de classe sabiam que ele era um grande problema. As pessoas devem sempre denunciar tais instâncias às autoridades repetidas vezes. Essa foi a declaração do Donald Trump, porém, um outro red flag apareceu, porque a gente sabe, né, os fatos vão se descobrindo, e aí evidências que antes as pessoas não davam não davam tanta importância e acabam ganhando uma dimensão maior. Um website hoje pela manhã divulgou que em um vídeo de YouTube sobre tiros, sobre tiroteios e massacres e tal, uma pessoa com o mesmo nome do Nicholas, Nick Cruz, teria feito o comentário: eu serei um atirador profissional de escola. Olha. Então, e a informação teria sido passada para o FBI teria investigado essa pessoa, dono desse perfil, que até agora não foi confirmado se é o mesmo Nick, mas tem o mesmo nome, o mesmo nome de rede social, né, a mesma assinatura de rede social, mas a polícia não confirmou ainda se essa rede social é mesmo do mesmo Nick que cometeu o ato agora, né, mas tudo indica que sim, que seja ele, e que já havia sido investigado, inclusive, pelo FBI, e que foi devidamente liberado, né? O dono dessa conta no YouTube, a pessoa que postou esse vídeo e que fez a denúncia para o FBI, afirma que o FBI já entrou em contato com ele já na noite de ontem, devido a essa ocorrência anterior. Mas aí era mais um red flag, mais um sinal que o jovem já dava, que poderia chegar a cometer uma atrocidade, e a gente deixa também aí um alerta para qualquer comportamento estranho que seja visto, né, notado por uma pessoa, mesmo que você não seja seu parente, não seja seu amigo, mas um roommate, um vizinho, um parente, um colega de escola. Gente, eu acho que qualquer comportamento estranho deve, sim, de alguma forma, ser denunciado a uma instância maior. Se é na escola, tem que falar para a coordenação da escola. Se é no seu condomínio, tem que ser falado para o escritório, né? Vai lá no office do seu condomínio e fala, né, desse comportamento estranho ou não de uma pessoa ou outra, porque eu acho que uma atitude
atitude dessa pode prevenir uma tragédia. Exatamente. E se o FBI sabia dessa informação realmente? E eu acredito que eles devem ter um contato com esses vendedores credenciados de arma, deve aparecer ali, devem passar informações de níveis de preocupação com determinadas pessoas em comprar ou não comprar. A gente tem que saber até se de repente o próprio vendedor não tinha informação do FBI de que talvez esse possível comprador tivesse algum tipo de ameaça. A gente tem que saber até a que ponto foi facilmente vendida pelo último lá, pelo vendedor, pela loja para o rapaz. Talvez ele até tivesse alguma informação de que o comprador não deveria passar por outro tipo de tratamento, porque de repente pode ter, eu não sei exatamente como não sei se tem informação, Vanusa, mas de repente tem algum tratamento psicológico que tenha que dar um exame na hora de comprar a arma ou não, passar por alguma avaliação psicológica, né? Então tem que ver até como foi a facilidade dele adquirir essa arma, se o FBI realmente tinha essa informação e de repente tenha sido passado para esse vendedor de armas, né? Então O que aparece até o momento é que, apesar de todas essas suspeitas, né, de que ele tivesse mau comportamento, ele não havia nenhum, até o momento pelo menos, né, não há relatos de nenhuma comprovação médica, né, nenhum diagnóstico médico de que esse jovem estivesse passando por problemas. Havia suspeitas, né, mas as próprias escolas aqui têm sistemas de aconselhamento para jovens problemáticos, que é exatamente para detectar esse tipo de Havia indícios comportamentais. Exatamente, né? Exatamente, gente. Mas e falando sobre aconselhamento, Roger, a gente, né, hoje o sistema de escolas públicas de Broward disponibilizou vários locais e vários profissionais de aconselhamento para ajudar alunos, professores e parentes de vítimas, claro, né, com uma ajuda aí. Tem uma lista aqui de locais onde as pessoas possam comparecer para professores, né? Poderão ir à Parkland Library, que é a biblioteca de Parkland, fica no 66620 North University Drive, em Parkland, Flórida, 33067. E para qualquer estudante ou família que precise de um apoio psicológico, de um suporte psicológico, podem comparecer ao Pine Trails Park Recreation Center, no anfiteatro do parque, né? Fica no endereço 100555 Trails End, também em Parkland, ou pode ir ao ginásio Coral Springs Gymnasium, que fica no 2501 Coral Springs Drive, ou no Coral Springs Center for the Performing Arts. Esse é o teatro, né, famoso teatro ali de Coral Springs, que fica no endereço 2855 Coral Springs Drive, na cidade de Coral Springs. Esses são os locais que estão oferecendo aí ajuda psicológica, aconselhamento para as famílias, para os estudantes, parentes de vítimas, né? Nesse momento tão difícil, já está o aconselhamento psicológico já está disponível desde as 8 horas da manhã, vai continuar durante todo o dia, deve continuar amanhã também, tá? E as escolas, lembrando que a escola só vai reabrir na segunda-feira, fica aberta, fechada esses dias, claro, né? A polícia ainda está lá no local recolhendo vestígios, pistas ou outras informações, e só vai ser reaberta na segunda. E lembrando também, os bancos de sangue aqui estão precisando muito de doação de sangue, principalmente do tipo O negativo. É um tipo de sangue raro, então, por favor, se você tem condições de fazer a doação de sangue, infelizmente essas vítimas ainda, muitos deles estão em cirurgia, estão sendo operados ainda, estão recebendo tratamento, então precisam muito de doação de sangue, principalmente se você for do tipo O negativo, compareça aos bancos de sangue da região para fazer a sua doação, ajude a salvar uma vida aí, pode ser decisiva a sua doação para um tipo tão raro de sangue como o O negativo. Então, se você for do tipo O negativo, por favor, compareça a uma unidade e faça doação de sangue, por favor. Aí você que nos acompanha aí no nosso live, essa aí é a imagem do Nick, né? Essa imagem correu às mídias sociais ontem, no momento em que ele estava sendo detido. Esse é o jovem de 19 anos, né? Ele que vai ser apresentado hoje perante o juiz às 1h30 da tarde, deve enfrentar 17 acusações de assassinato premeditado, assassinato de primeiro grau, né?
Imagina-se aí que vão pedir pena de morte para ele, né? Provavelmente. É o que acredita-se, mas não há ainda, não se sabe se vai ter fiança, se ele vai poder responder em liberdade ou não. Tudo isso vai ser decidido agora, daqui a pouco, às 1h30 da tarde, quando ele comparecer perante o juiz aí. Uma grande expectativa aí com a apresentação do Nicolas Cruz ao juiz. Muito provavelmente, né, vai ser pedido a pena de morte desse rapaz, porque não é difícil imaginar um crime mais hediondo, né, do que esse. Então, se existe a possibilidade de pena de morte no estado, provavelmente vai ser pedido para ele. Mas é uma situação muito difícil, né, porque é um caso que ele provavelmente tem algum problema neurológico, mental, enfim, né. Para ele, a sensação que dá é que pouco importa, né? O que ele queria fazer era matar aquelas pessoas, pouco importa o que vai acontecer com ele. Então, o que preocupa nesse caso é conseguir fazer com que se antecipe uma situação dessas, né? Porque, ok, independente da pena que ele vai ter, aquelas 17 pessoas morreram, aquelas 17 famílias não terão, pode ter acabado com aquelas 17 famílias, pode ser que outras tantas venham a ter problemas emocionais pelo resto da vida por terem participado de um crime como esse, né? Enquanto ele provavelmente não se importa muito com o que vai acontecer com ele, seja prisão perpétua, seja pena de morte. Então eu acho que o debate principal aí é fazer com que se haja força suficiente, informação suficiente para que se evite que aconteça esse tipo de situação, né? Eu acho que hoje, independente do que aconteça com esse rapaz aí, hoje essas 17 famílias, independente do que ele seja acusado ou condenado, não vai fazer a menor diferença na dor que essas famílias sentem em perder essas pessoas, né? Então que essa situação, que esse atentado, que esse ato terrorista, né, sirva para que se debata mais ainda a prevenção, que se cuide, seja na venda ou não de armas, seja na facilidade ou não na compra de armas, que se tenha maior atenção a esses possíveis serial killers, né? Isso é quase um serial killer, né? Que ele não tenham tanta facilidade para agir como infelizmente aconteceu no caso dessa tragédia aí em Parkland. Aí aqui, chegando aqui informações da nossa redação, foram identificados já as vítimas, né? A polícia já tinha identificação deles, só por questão de proteção da família, estava mantendo os nomes em segredo, né? Claro. E aí também uma notícia mais lamentável ainda, né? Algumas famílias estavam postando imagens nas redes sociais desesperadamente, procurando informações sobre as filhas que não havia ainda voltado para casa e que não havia informação de onde elas estavam e, lamentavelmente, estão aqui, né? Estão nessa lista. É triste, né? Lamentavelmente, Jamie Gutenberg, Martin Duke, 14 anos, freshman, Alissa Aladef, essa estava sendo buscada pela família desesperadamente, está aqui entre as vítimas fatais, a Gina Montalto, 14 anos, freshman, Luca Royer, Carmen Scantrup, né? A Meadow Polar, que essa também a mãe estava desesperadamente buscando informações, Joaquim Oliver, 17 anos, esse era venezuelano, Nicholas Duwaret e Peter Wang, 15 anos. Lamentável, né? As vítimas todas aí entre 14 e 17 anos. Claro, tem também os professores, né? Alguns adultos entre as vítimas, esses já haviam sido confirmados antes, né? O professor de esportes, de geografia, um técnico, né, um treinador esportivo que se colocou em frente à porta lá para proteger, para impedir que o atirador entrasse e acabou sendo atingido aí e morreu lamentavelmente. Isso aí. Vamos rezar aí pelas pessoas que estão ainda 14 feridos nos hospitais sendo tratados, né? Vamos rezar para que esse número não aumente, não venha a aumentar essa lista de mortes nesse atentado terrível, né? Então vamos torcer para que mais eles consigam informações? Se recuperar. Mais informações. Ok.
Informações sobre o suposto atentado, né, um falso alarme que aconteceu hoje, foi na escola que fica ali no Quiet Waters. Essa todo brasileiro conhece, porque eu acho que 50% da frequência dessa escola é de brasileiros, né? São centenas e centenas de brasileiros que frequentam a escola de Quiet Waters, que se chama a North Broward Prep School, que fica ali na região, em Coconut Creek, mas próximo ali do parque do Quiet Waters, né? No endereço 7600 da Lions Road. Hoje, por volta das 9h30 da manhã, também houve um alarme de possível atentado, de possível tiroteio dentro dessa escola, ou que disparos teriam sido ouvidos dentro dessa escola. A polícia foi acionada até o local, claro, confirmou que se tratava apenas de um falso alarme, graças a Deus, né? Não foi nada mais sério, mas mesmo depois de liberado e de descoberto que se tratava de um alarme falso, algumas crianças se mantiveram a gente vai continuar tentando contato aí com uma brasileira, uma mãe que estava lá nessa escola desesperada, buscando informações sobre a sua filha, e aí eu estou falando não de Parkland, mas desse falso alarme que aconteceu hoje na North Broward Prep School, que fica ali em Coconut Creek. E seguindo aqui com nossa cobertura, enquanto tentamos contato com a Annelise, né, uma brasileira que estava lá no local e que vai falar para a gente sobre esse terror que ela viveu hoje de manhã nessa escola de Coconut Creek. Mas enquanto isso, seguimos aqui, gente, como a gente falava do perfil do perfil do Nick, né? Um jovem que foi adotado por uma família que vivia com amigos, né? Ele e o irmão Zachary teria sido adotado por um casal de Long Island que se mudou para Broward. O pai morreu alguns anos atrás, o pai adotivo. A mãe adotiva morreu no dia 1º de novembro e ele então teria se mudado para a casa desses amigos em North Broward. Essa família já prestou depoimento para a polícia, né? E falou que apenas acolheu o jovem por entender que ele estava passando por momentos difíceis na recuperação aí devido à perda da mãe que faleceu no dia 1º de novembro, né? Ele tinha um irmão também e estava separado do Zachary, né? Era em outro estado ou era aqui na Flórida que eles moravam? Não há informações precisas ainda se o Zachary também estava junto com essa família, morando com ele, ou se estava Foi descartado qualquer tipo de participação de outra pessoa no atentado, né? A princípio ele agiu sozinho, né? Não teve a participação de mais ninguém. Não, a princípio sim. Nesse momento em Washington, o presidente Donald Trump também está se pronunciando sobre o tema, né? A gente já havia adiantado aqui em que ele pontuava aí o fato dos red flags não terem sido levado a sério, né? Também a gente falou aí, se você está chegando na nossa live agora, a gente já falou sobre um outro red flag que teria sido levantado, em que uma pessoa com o mesmo nome do jovem teria entrado em um vídeo, né, de YouTube, teria comentado que seria o próximo atirador oficial, mas o FBI confirmando aí para os meios de comunicações que após checar e revisar os comentários não conseguiu chegar a um consenso se realmente aquele perfil daquela pessoa se tratava do Nick, mas que está investigando a verdadeira identidade da pessoa que teria feito esse comentário. Em pronunciamento nessa manhã, o presidente Donald Trump disse que irá visitar Parkland para se reunir com funcionários e coordenar uma resposta federal ao tiroteio em massa que deixou 17 mortos, né, então, e feriu mais do que uma dúzia de outros. Em seu discurso para a nação, o Trump disse uma mensagem para as crianças. Eu quero que você saiba que você nunca está sozinho e você nunca estará. Você tem pessoas que se preocupam com você, que o amam e quem fará qualquer coisa para protegê-lo, disse o presidente Donald Trump em pronunciamento nesta manhã.
E a gente lembra que esse foi o 18º incidente envolvendo tiros, né, o porte de armas dentro de escolas, somente esse ano nos Estados Unidos. Desde 2013 já foram 290 tiroteios dentro de escolas, a maioria com vítimas fatais, né? Quando a gente fala que foram 18 tiroteios, né, dentro de escolas esse ano, não foram todos com vítimas, né? Foram incidentes relativos ou envolvendo porte de armas ou disparo de tiros. Com vítimas foram 6, mas que já é mais do que suficiente, já é um grande alarme, porque tem se tornado realmente habitual, não se sabe ainda por quê, mas se tornou já um padrão dos atiradores buscarem as vítimas nas escolas. Eu imagino que por se tratar de pessoas jovens, indefesas, e o ato, né, terrorista na maneira de dizer, o ato aterrorizador, mas não que se trata de um ato de terrorismo, né, como se classifica nos Estados Unidos. Foi um ato de delinquência, mas um ato aterrorizador, sem nenhuma sombra de dúvida. E o massacre também é o destaque do nosso Gazeta Geral, que está aqui. Você está no nosso live, está vendo a imagem, esse é o nosso Gazeta impresso também, né? Que todas as quintas-feiras você pode pegar o seu aí nas bancas também e acompanhar algumas informações sobre esse massacre, sobre relatos de brasileiros. A Melissa Camille, de 15 anos, nos concedeu entrevista ontem falando sobre o desespero, né, de estar trancada lá dentro da sala de aula, esperando tudo ser liberado, a escola ser liberada, né? E a gente continua aqui também tentando contato com mais uma brasileira, mas essa que teria vivido a experiência aterrorizadora dentro da North Broward Prep School, hoje pela manhã, que passou também por uma situação de falso alarme de tiroteio. Graças a Deus foi somente um susto, mas um grande susto, né, Roger? E lembrando também, né, esse susto ocorreu, as pessoas hoje elas devem estar muito nervosas ainda com o ocorrido ontem, né? Então não se sabe ainda o que determinou esse alarme aí nas escolas, mas o fato é que realmente a gente sente hoje a comunidade muito apreensiva, né, com tudo que aconteceu, não é para menos, né? Então vamos ter cuidado aí, pessoal, porque realmente foi uma situação difícil, complicada. Vamos rezar aí principalmente para aqueles que ainda necessitam de ajuda e vamos tentar, dentro do possível, eu sei que é uma coisa muito complicada, mas vamos tentar, você ainda que levou seu filho na escola hoje, que com certeza, nossa, eu que não tenho filho, fiquei muito mexido com essa situação, mas vamos tentar, dentro do possível, tentar retomar uma vida normal dentro da situação que ocorreu, né? E tomar bastante cuidado, então, com essa questão de pânico aí que a gente tem visto. Inclusive, estamos tentando buscar informação com essa mãe brasileira que passou aí por esse susto hoje de manhã, né? Então, para saber aí mais informações do que gerou, o que aconteceu, né? Por que foi acionado aí esse alarme e esse contato com os pais das crianças, e a escola acabou sendo evacuada também. Tá. E aí na nossa live você vê a imagem no momento que estava sendo detido. Esse é o Nicolas, ele que portava uma AR-15, né, uma arma de porte pesado, e que foi comprada legalmente por ele no estado da Flórida. Isso acabou reacendendo o debate sobre o controle de armas. Um deputado federal ontem já se pronunciou sobre o assunto, falando que não dá para ficar calado, que tem que se debater o controle de arma nos Estados Unidos, em todo o país, não somente aqui. Essa foi a fala do Chris Murphy, um democrata de Connecticut, ele que representa uma cidade pequena, Newtown, que também foi vítima de um tiroteio com 20 crianças e 6 adultos, né? Então ele é um grande defensor do controle de armas, e a gente torce para que esse debate realmente continue, seja levado a sério, até porque no momento na Flórida se discute a liberação de armas dentro dos campos universitários para seguranças, né, para as pessoas que trabalham em segurança, mas também havia uma possibilidade de ser liberado o uso de que alunos possam também portar armas dentro de campos universitários, né, por questões
questões até depois de tantos crimes de ódios, né, sendo registrado dentro de universidades. Então, há aí essa discussão se libera ou não o porte de armas dentro de campos universitários. Também vem se discutindo na Flórida o direito de carregar a arma livremente nas ruas, como já acontece em outros estados. O Texas é um deles, né? A gente acompanhou aí aquele incidente gravíssimo também, aquele massacre em Las Vegas, né? Durante um show, com tantos feridos, tantos mortos, e que o homem portava a arma livremente. Muita gente se questionava, mas como que andava com a arma para cima e para baixo? Mas pode, né? Lá pode, e a Flórida quer também ter esse status, né? Quer poder liberar para os donos de armas que possam carregar livremente pelas ruas as suas armas. Estamos tentando contato aí com a mãe. Teria como tentar sem? Vamos tentar novamente continuamos tentando, tudo bem. Se a gente conseguir, a gente fala com a Annelise. Ela está nos ouvindo. Ela está nos ouvindo. Pede a ela, Annelise, você pode nos ligar aqui? Annelise, se você não está nos ouvindo, você pode nos ligar no 954-226-8261, tá? Liga e a gente põe você no ar aí para falar dessa experiência traumática, tá? Se você está nos escutando, então liga aí, 954-226-8261 e fala com a gente. Enquanto tentamos contato aí com a Annelise, vamos passar aqui recados nas nossas redes sociais, né? A Cristiane aqui, ela diz: me parece que a arma utilizada pode ser toda desmontada, então podendo ser colocada em uma mochila. É verdade, Cris, acredito que sim, mas a questão é que esse ex-aluno, ele estava proibido de entrar na escola portando mochila, qualquer tipo de mochila, né? Então essa seria uma outra questão também de segurança. Com certeza responde a questão dele andar com uma arma na rua, né? Uma arma grande, de grande porte, mas ele realmente estava proibido de entrar com mochila também na escola. Temos a Annelise aqui, improvisando, claro, o mais importante é conseguir falar com a Annelise. Annelise, bom dia. Oi, Annelise? Annelise? Oi, bom dia. Oi, pode falar. Oi, você estava na escola hoje em Coconut Creek, isso? Isso, na verdade eu estava trabalhando, deixei meu filho cedo na escola. Logo quando eu entrei, eu senti que tinha um procedimento diferente do normal. A gente geralmente tem presente, a gente entra, deixa os filhos e vai embora. Hoje, como por conta do que aconteceu ontem, eles como que estavam fazendo todo o procedimento de check-up para ver se eu realmente era a mãe do Lucas, sei lá, eles estão fazendo aquele protocolo que eles sempre fazem por segurança. E acabei deixei meu filho lá, já estava tensa com tudo que a gente estava ainda processando de ontem. As informações. Cheguei no trabalho, cheguei no trabalho do lado da escola dele. Meu trabalho é tipo 2 minutos da escola dele. Cheguei, 1 hora depois que eu estou no trabalho, eu recebo informação no meu celular do meu filho, que está numa high school, que aqui pertinho do Coconut Creek. Ele falou: mãe, mandou mensagem para mim, para o meu marido, do meu filho mais velho. Mãe, teve um shooting agora no North College. Aí eu falei: quê? Aí eu falei: não, você tá brincando, você tá de brincadeira, Daniel. E o Gabriel, o mais velho, falou: Daniel, para de brincar, vai estudar, o que você tá fazendo uma hora dessa, falando coisa, besteira? Ele: I'm not kidding. Ele falou: não tô brincando, eu tô falando a verdade. Verifica isso aí, mãe. Na mesma hora eu desliguei, eu corri para falar com o pessoal do trabalho, liguei para a escola primeiro, ninguém entendia, liguei várias vezes para a escola e liguei inclusive para uma das pessoas super importantes lá, e ninguém atendia o telefone para me informar. Entramos online e parecia que estava vendo alguma coisa. E aí, logo em seguida, chegou um paciente falando: está vindo helicópteros ali nessa área da Hillsboro e da Lions. E foi quando eu quase infartei, né? Eu peguei minha bolsa, a menina falou: sai, vai, corre para lá. Aí eu saí correndo para ver o Lucas, para pegar o Lucas, para ver o que estava acontecendo. E quando eu chego na Lions, tudo fechado. As polícias não deixaram a gente entrar. E eu via que os carros estavam, os policiais não deixavam a gente passar. Eu quase infartei no meio do cruzamento. O policial teve que me segurar, teve que pedir para me acalmar, porque eu estava pedindo meu filho: eu quero ver meu filho, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ver meu filho, eu quero entrar. Claro. E aí me acalmei, pedi para me acalmar. Eles estavam ainda no protocolo de segurança. Eu querendo saber o que está acontecendo, o que aconteceu, eu quero saber se meu filho está bem. Eles não podiam falar nada. E aí ele me
Eles não falavam se já estava tudo ok, se já estava resolvido? Não, ainda nesse momento não, porque foi muito rápido. Eu trabalho do lado da escola do meu filho, então não tinha ainda uma informação, não tinha uma informação ainda certa do que estava acontecendo. Eles falaram que estava em um protocolo de segurança, eles tinham que seguir, mas que parecia que estava todo mundo bem, mas eles não podiam assegurar nada, né, 100%. Então, mas esse pânico que a gente vive, a gente não quer saber, a gente quer ver o filho da gente, quer saber se o filho está seguro. Se está bem, a gente quer ver ele. E como ele é uma criança pequena, tem celular, a maioria dos meninos maiores de middle school e high school da escola se comunicaram com os pais, estamos bem, estamos aqui todos trancados. Mas eu não sabia nada do meu filho. Eu ligava para uma mãe, a mãe também não sabia. Porque eles não têm telefone. Então, como que a gente vai... Né? Foi um momento assim, muito de pânico. Eu não quero passar. Claro que não. Nenhum parente quer passar por isso. Quantos anos tem o seu filho? Nunca tem 8. 8 anos. Essa é uma escola preparatória, isso? Qual escola exatamente? A North Broward Prep School, é isso? Isso, North Broward Preparatory School aqui na Coconut Creek. Essa é a que fica ali na Lions com a Hillsboro? Isso, um pouquinho norte da Hillsboro. E ela é bastante frequentada por brasileiros, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Isso. Muito, inclusive encontrei muitos pais lá. Brasileiros também? Brasileiros, tinha muitos que tinham até pais no chão, passando mal, ambulância cuidando, porque foi um momento muito... eu me senti num filme de terror. E quantos minutos demorou, quanto tempo demorou até a polícia liberar informações e liberar os filhos de vocês? Eu acho que mais ou menos uma meia hora. A gente ficou na rua de trás, que nenhum carro poderia ir, eles pediram pra gente estacionar e ir andando para pegar as informações com as autoridades, né, mais próximas da escola, que eles tinham melhores informações. Aí a gente foi andando, todos os pais conversando, alguns tinham mais informação, porque os filhos eram maiores e tinham a informação dos filhos que estão mandando mensagens. Mas quem tinha filhos pequenos não sabia o que estava acontecendo ainda, né? Claro que não. Né? E aí a gente entrou, depois a gente deu toda uma volta pra pegar, e aí foi que eu cheguei na recepção e peguei meu filho, né? Você tem outros filhos, isso? Tem um que está no college e tem um que está no high school, inclusive ele ia nessa escola Douglas, a Dion. Ele o quê? Ele ia nessa escola, eu cheguei... Ele chegou a ser matriculado, mas você transferiu para uma outra escola. E aí ele ficou na mão que estava mais perto. Né, porque a Douglas era porque eu ia colocar o meu pequeno em outra escola do lado da Douglas. Só que eu consegui colocar o Luca na North Broward, tirando o Dani da Douglas e coloquei ele na Monarch. E o seu filho que já estudou, ele chegou a frequentar a Douglas ou não? Não. Ele ia começar no high school, aí terminou o middle school e eu ia colocar ele esse ano para começar no high school, lá na Douglas. Mas graças a Deus não deu certo lá. Claro. Annelise Roger que está falando, bom dia. Uma pergunta, o pessoal, depois que você pegou o seu filho, eles informaram realmente o que aconteceu, o que ocasionou esse chamado de emergência e essa paralisação da escola? A gente conversou com uma das coordenadoras da escola e ela falou que eles tiveram que passar por um protocolo que eles falam, né? Na realidade, o que trigger, né? O que fez com que eles chegassem a esse lockdown foi parece uma professora da biblioteca, parece que ela ouviu um barulho e parece que ouviu um tiro, né? E nisso, automaticamente, eles mandaram uma mensagem. Isso tem que ser muito rápido. Em 5 minutos estava toda a escola lockdown. As crianças estavam já praticamente... Meu filho depois ele conta um pouco dele. Eu até filmei quando ele saiu da escola, mas eu acabei, acho que eu não consegui... Eu achei que estava filmando, eu não estava filmando. Ele contando exatamente o que foi. As crianças foram colocadas num quartinho bem pequenininho. E ele ainda falou, teve um amigo meu que não conseguia respirar. Por 1h30 eles ficaram até ser liberados, né? Porque isso começou mais cedo. Quando a gente veio saber, já tinha helicóptero, já tinha fechado toda essa área, né? Mas aconteceu, acredito que foi umas 10 da manhã. Ok, mas não foi nada, não foi confirmado nenhum tipo de tiro? Não foi confirmado. Isso que a gente não sabe. A gente não sabe se realmente, né, isso sucedeu. Mas, pelo que eles me falaram, que houve uma detenção.
não viram alguma coisa e por isso começou esse procedimento de lockout e toda, né? Sim. Mas na verdade a gente tem informações iniciais de que houve uma prisão, uma detenção, mas ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Exato. Eu não sei o que realmente foi confirmado, se alguém atirou, se alguém foi. Eu até escutei de algumas pessoas falarem que parece que até um policial pode ter atirado ou por erro e escutaram um barulho de tiro. Ou se realmente as pessoas estão com muita coisa na cabeça com o que aconteceu ontem, podem estar imaginando coisas que não existem, né? Sim. Mas o seu filho está bem, os colegas deles estão bem, não tem nenhum... Tá todo mundo bem, não. Graças a Deus está todo mundo bem. Falamos com todos os pais, conversamos ali fora, está todo mundo tranquilo. E foi um susto, né? Só um susto que a gente não esquece. Com certeza. Mas graças a Deus que está tudo bem, então. Foi apenas aí, quem sabe, um procedimento de segurança, né? De segurança, exatamente. Exato. É melhor prevenir, né? Qualquer tipo de suspeita, ainda mais um dia como hoje. Com certeza. É melhor a gente ter esse tipo de prevenção do que daqui a pouco esperar acontecer alguma coisa mais grave, né? Outra surpresa. Até porque tem muita gente se aproveitando desse momento, né? Muitas pessoas más mesmo que estão se aproveitando desse momento para causar mais ainda tensão. Mais tensão e terror, é verdade. Né? De aflição, de terror, de aterrorizar. Tem muita gente que acho que vive para fazer isso, né? Então aproveita de um momento desse, que está todo mundo ainda sensível, sensibilizado, se recuperando, né? E acaba provocando alguma, né? Alguma ameaça, assim. É verdade. Annelise, você mora aí na região de Coconut Creek? Eu moro em Coconut Creek já há 16 anos. Você conhecia alguém lá da Douglas High School, ou conhece alguém, ou parente de alguém, amigos? Claro, tem um paciente nosso que faleceu, um dos pacientes nossos. Tanto que quando eu cheguei a Mexaluca, no North Broward... Desculpa. Esclarece pra gente, paciente, você trabalha em hospital, é isso? Não, eu sou higienista dental. Ok. Tá. Dentário, E um dos clientes de vocês estava entre as vítimas do Douglas? Estava. Ontem, inclusive, eu compartilhei a foto dele, porque os pais não tinham informação do menino, o Joaquim. E os doutores pediram, eles são amigos dos doutores da clínica, e eles não tinham informação. Eles foram saber a informação do Joaquim às 3 da manhã, quando foi confirmado que ele estava entre os mortos. Então, hoje de manhã, quando eles mandaram a mensagem para nós, do consultório, eles falaram que o Joaquim, que já foi, né, confirmado, foi reconhecido, foi confirmado o falecimento dele. E eu cheguei na escola de Lucas, cheguei chorando, tanto que quando eu cheguei para deixar ele, eu já cheguei chorando, já voltei pro consultório abalada, aí lá todo mundo, muita gente chorando. Claro. Com todo menino, né? Ele vai no consultório desde que ele é pequenininho, ele é nosso paciente desde 2012. Ou seja, foi difícil. Então, logo depois que a gente estava ainda falando sobre tudo, né? De repente acontece isso. Pra mim, eu achei que era, por isso que eu achei até que era uma brincadeira do meu filho. Eu falei, não, isso tem que ser uma brincadeira, eu não tô passando por isso, não é possível, verdade. Mas a verdade, nesse clima de tensão, realmente qualquer indício, né, é levado mais a sério. O Joaquim que era o venezuelano, isso, né? É venezuelano, isso, ele é venezuelano, filho do Marcelo, irmão da André, inclusive a irmã dele que fez ontem um apelo para a gente, se a gente soubesse informações, identificar alguém, informação, porque eles já tinham ido nos hospitais, que cada estudante foi atendido em diferentes lugares e eles não encontraram, não sabiam nada do menino. E aí só foram saber, acho que às 3 da manhã os pais tiveram informação naquele hotel Marriott que está ali em Parkland, que é onde eles estavam informando, levando as crianças. Isso. Foi muita angústia para esses pais não saberem nada, né? Sem nenhuma sombra de dúvida. Informação. É verdade. Para você que está nos acompanhando agora, essa é a Annelise, ela está falando sobre a ocorrência hoje de manhã, não tem relação com o tiroteio de Parkland. O ocorrido foi hoje de manhã em uma outra escola, mas que se tratou apenas de uma falsa ameaça, né? Que não aconteceu nada de grave, graças a Deus, né? Annelise, obrigado pela tua participação, muito obrigado por participar aqui da Rádio Gazeta, tá? E a gente espera aí também que o seu filho esteja mais tranquilo agora, né? E que se recuperando desse susto aí. Recupere logo, Agradeço você também pela oportunidade de falar e compartilhar coisas, né? Com outras famílias, sem dúvida. Todo mundo quer saber, é verdade. Quer se informar, né?
E é importante também a gente informar sobre o que realmente acontece, porque há muitos boatos, informações desencontradas, né? Então é importante, sim, esse é o nosso papel. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Obrigada a você, bom dia. Bom dia. E aqui nas nossas redes sociais, né, o pessoal continua aí comentando sobre esse atentado que aconteceu ontem em Parkland. A Rose, ela dá a opinião dela, dizendo que o problema não são as armas, né, é a mente dessas crianças, falta de consequência. O Guiomar pergunta, essa escola que vocês estão falando é outra hoje em Coconut Creek? É outra escola, não tem nada a ver com a escola ontem de Parkland, ela fica ali na esquina da Hillsborough com a Lions, né? Hillsborough com a Lions, tá? Mas que foi alarme falso, nada aconteceu, exato. Graças a Deus, já foi dado um clear out, né, na escola, ou seja, as crianças já foram devidamente liberadas. Foi como a Annelise contou aí pra gente agora, foi uma pessoa na biblioteca, um funcionário teria escutado um estupid, né, e achou que pudesse ser um tiro. Claro, todo mundo vivendo nesse momento de tensão acaba interpretando de maneira equivocada, né. A Adriana, ela sugere aqui, né, por ter esse aumento nas escolas, eu acho que deveriam colocar detetor de metais na entrada das escolas. Pessoal, aí a gente tem que trabalhar realmente, ver várias possibilidades, trabalhar na prevenção e tentar fazer de tudo para que fatos parecidos não aconteçam novamente, né? É verdade, lamentável, né? Bom, gente, meio-dia, a gente termina por aqui esse boletim especial, né? Uma cobertura especial aqui em relação, dando os últimos updates para você que está chegando agora no nosso live. Vamos repassar aqui para você sobre o que falamos nesse programa. Falamos sobre o perfil do jovem que já foi, né, esclarecido mais amplamente. É um jovem que teria sido adotado por uma família de americanos, ele e o irmão. O pai faleceu há algum tempo, quando ele era bem jovem. A mãe adotiva faleceu no dia 1º de novembro. Ele estaria sob custódia de uma outra família e não teria se adaptado com essa outra família e pediu a um amigo, um colega de escola, para morar na casa dele. A família do colega acolheu o jovem, né, entendendo que ele estava passando por um momento de stress, de high distress, né, de um momento de muito trauma devido à perda da mãe, e permitiu que o jovem morasse com eles. Ele estava morando nessa casa em North Broward desde o dia de Thanksgiving, ou seja, desde a última semana de novembro, né? A família foi questionada pela polícia, mas já foi liberada, não teve qualquer ligação com o tiroteio, nem o filho, né, o amigo dele que foi quem acolheu o jovem dentro de casa, também não tem qualquer ligação com o ocorrido. A polícia já esclareceu isso, né? Um membro da família adotiva do Nicholas também já se pronunciou, já falou que realmente a mãe adotiva dele, a Linda, vinha enfrentando problemas muito graves de comportamento com ele, que já havia pedido ajuda, né, para lidar melhor com essas mudanças de comportamento do Nicholas, e ela acabou vindo a falecer no dia 1º de novembro, como a gente já sabe. Também foi confirmado que ele usava uma AR-15 que foi comprada legalmente na Flórida, não pertencia aos pais, nem amigos, nem parentes, era do próprio Nicholas, foi comprado por ele e legalmente ele que cometeu esse ato aí de terrorismo, né? Só um parênteses aqui, o Guiomar, ele coloca, meus netos estudam o Guiomar está no Brasil, fique tranquilo, Guiomar, tá? Foi um alarme falso, não aconteceu nada. Ele diz aqui que os netos dele estudam nessa escola em Coconut Creek, tá desesperado por informações, pode ficar tranquilo, tá, Guiomar, não aconteceu nada, inclusive a escola já foi liberada, eles já verificaram, não aconteceu nada demais, pode ficar tranquilo, tá? Foi apenas um alarme falso. Uma moça que trabalhava na biblioteca, ela escutou um barulho que ela achou que pudesse ser um tiro, então ela acionou a polícia. A polícia, por precaução, ela evacuou a escola, mas não aconteceu nada demais, não tem nenhum ferido, nenhuma informação sobre feridos ou algum tipo de situação que confirme que tenha sido algum tipo de atentado ou algum tiro. Nem sabe se foi tiro, tá, seu Guiomar? Então fique tranquilo, por gentileza, acompanhe aí as mais informações, mas esse caso de hoje não aconteceu nada com nenhuma criança, não temos nenhuma informação, inclusive a escola já está liberada. Graças a Deus, né? E a gente lembra também que o departamento do Broward School District, né, está oferecendo às vítimas, a parentes de vítimas, famílias, professores, amigos, está oferecendo aconselhamento psicológico, ou seja, ajuda psicológica aí para todos que
passaram por esse momento traumático ontem, né? Alguns lugares estão sendo disponibilizados para qualquer pessoa, especialmente os estudantes ou famílias, né? Parentes da vítima ou parentes do estudante que precisem de algum aconselhamento, estão abertos desde as 8 horas da manhã, uma ajuda nos seguintes locais: o Pine Trails Park Recreation Center and Amphitheater, fica no 10555 Trails End em Parkland. Também o Coral Springs Gymnasium, que fica no 2501 Coral Springs Drive, na cidade de Coral Springs. Também no Coral Springs Center for the Performing Arts, que fica no 2855 Coral Springs Drive. Esse aconselhamento é no sentido mais de acalmar e tranquilizar, ou de ajudar as pessoas a passarem por esse momento de grieving, né? Momento de consternação de parentes e amigos, né? Também os funcionários, né, da escola do Marjorie Stone Douglas High School pode ter acesso a esse aconselhamento, e isso seria na biblioteca de Parkland, a biblioteca oficial, a Parkland Library, que fica no endereço 6620 North University Drive, Parkland, Flórida. E acabamos de receber a informação aqui do Gazeta, da produção do Gazeta, que foi confirmado o local de trabalho. Ele trabalhava na Dollar Store em Parkland, né? Então acabou de ser confirmado que o atirador de ontem, então, ele trabalhava ali na Dollar Store de Parkland. Lembrando também que os bancos de sangue estão precisando muito da doação, principalmente de sangue O negativo. Se você tiver essa condição e puder fazer a doação, por favor, você pode salvar vidas com essa doação. Os bancos de sangue estão precisando urgentemente do sangue tipo O negativo. É verdade. Mais informações aí, além como você falava aí, né, a confirmação de que ele trabalhava no Dollar Store. Então, assim, um jovem que, apesar de problemático, de apresentar problemas psicológicos, levava uma vida praticamente normal, trabalhava, ia para a escola. Quer dizer, essa parte de frequentar ou não a escola ainda está em aberto, não há um relato aí mais oficial sobre o que realmente acontecia, já que a família que vinha acolhendo ele nas últimas semanas, né, supostamente, né, insinua de que ele frequentava a escola, mas o próprio chefe do departamento de polícia, o Scott Israel, falou ontem em rede nacional de que o jovem havia sido expulso da escola. Também há relatos de que ele era proibido de frequentar a escola, né, que ele havia feito ameaças por e-mail, que já havia sido suspenso e depois expulso da escola. Então, realmente não está muito claro ainda se ele fingia para a família que frequentava a escola, porque, pelo que parece, a família que o vinha acolhendo achava que ele ia para a escola diariamente, tanto que havia questionado ontem se ele não iria para a escola, ontem especificamente, e ele teria respondido para a dona da casa, né, a senhora que o acolhia, teria falado que não iria, porque não gostaria de ir para a escola no dia de Valentine's Day, que era um dia sofrível para ele. Exatamente. Então, aí... Lembrando que a equipe do Gazeta vai continuar aí trabalhando arduamente ali na produção. Se soubermos mais notícias, entraremos a qualquer momento no ar aqui na Rádio Gazeta para trazer informações novas para vocês. Você pode continuar aí na nossa programação durante o dia. Qualquer nova informação será trazida para vocês na Rádio Gazeta News. A gente volta aí a qualquer momento, tá? Com mais informações, com outra live, com outras novidades, mais updates sobre tudo isso. Vocês que fiquem aí nos acompanhando, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode colocar também no nosso live. Tem bastante gente nos acompanhando aí, questionando, perguntando, querendo informações. Infelizmente não dá para a gente ler, a gente não consegue ver todas, né? Mas algumas com certeza, e a gente agradece também aí a audiência de vocês acompanhando o nosso trabalho, que a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? Exatamente, a gente vai ficando por aqui com o Gazeta Geral Especial de hoje. Mas lembrando que você pode baixar aí o app do Gazeta
Gazeta. Se você não puder nos assistir na live do Facebook, continuar com maiores informações durante o dia, pode se manter conectado através do app do Gazeta ou no próprio site do Gazeta News. Você consegue continuar escutando aí a programação da rádio. E a gente vai por enquanto, tá? Mas a gente volta daqui a pouco com mais informações, mais updates. Como eu já falei, às 1h30 o jovem deve ser apresentado ao juiz, né? Vai comparecer lá, vai declarar por que teria feito isso, ou não, né? A expectativa é que ele fale sobre a motivação, mas em casos como esse, muitas vezes os atiradores costumam não falar muito sobre a motivação, né? Então essa é a principal dúvida, a principal questão que ainda não foi respondida, é a principal lacuna de todo esse quebra-cabeça que ainda não foi preenchido, né? Muitas outras informações vão chegando, mas essa realmente só o próprio atirador que pode responder. Mas aí ele vai ser apresentado ao juiz, como eu falava, às 1h30 da tarde, e a gente volta então com mais informações daqui a pouco, com mais um boletim especial sobre essa tragédia.